É curioso como a gente se ilude achando que todo político carismático carrega nas costas um projeto histórico grandioso. O Trump, por exemplo, foi alcançado quase como um messias moderno, um César americano pronto para derrubar tudo que representava a velha ordem mundial. Mas agora, olhando friamente, parece que a única coisa que ele realmente derrubou foi a paciência de quem acreditou que ele faria diferente. Você pode discordar, pode até ficar ofendido, mas me diz com sinceridade, onde estão os resultados concretos daquela enxurrada de promessa? Ele chegou ao poder com um discurso inflamado, batendo na mesa, prometendo colocar a América em primeiro lugar, resolver a crise migratória de uma vez por todas, encerrar guerras intermináveis e restaurar a dignidade americana que, segundo ele, estava arruinada. Só que, passando alguns meses, fica difícil não perceber que muita coisa virou meme, virou pose, virou vídeo motivacional para a plateia interna. E pouco passou disso. Quando ele subiu no palanque e dizia que bastava ele vencer a eleição para a Ucrânia e Rússia sentarem à mesa e assinarem a paz, soava como uma bravata de um vendedor de seminovos tentando empurrar um carro batido com discurso de carro zero. E olha que eu mesmo, por muito tempo, quis acreditar que ele tinha um plano sofisticado, que havia um xadrez 4D por trás de cada tuitada. Só que, sinceramente, cada nova crise foi desmascarando esse teatro. O cara prometeu arrancar a China do topo da cadeia produtiva, reindustrializar os Estados Unidos, recuperar empregos de operários, expulsar milhões de imigrantes ilegais e ser o presidente que devolveria o orgulho nacional. Na prática, a economia seguiu em contradição, as guerras não acabaram e a migração continuou bagunçada. Eu sei que tem quem defenda que ele pelo menos afrontou o sistema, que bagunçou a elite política de Washington. Ok, mas bagunçar é fácil, difícil é construir algo que dure mais do que a próxima eleição. E nisso, o Trump se mostrou um mestre da encenação e um estagiário da governança. O grande feito que ele dizia que faria, a tal nova ordem mundial, virou um palco de brigas entre Israel, Irã, Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. E no meio disso tudo, ele parecia sempre como o sujeito que precisava gritar que era ele quem mandava, mesmo que no fundo, ninguém mais levasse tanto a sério. Veja a relação dele entre Israel e Irã, por exemplo. Teve uma época que ele fazia declarações públicas como se fosse o diretor do Oriente Médio, ditando quem podia ou não bombardear. Chegaram a anunciar acordos de paz que se desfizeram antes mesmo de esfriar a tinta no papel. Enquanto isso, Israel continuava agindo pelos próprios interesses, e o Irã, obviamente, também. Nada mudou de verdade. A sensação é que ele subestimou a complexidade geopolítica. Achou que era só chegar, dar um telefonema e pronto, resolver um conflito que tem décadas de raízes. E se a gente olha para a Ucrânia, fica até constrangedor lembrar do que ele prometia. Ele dizia que bastava ele sentar na Casa Branca, que em questão de dias ele encerraria aquela guerra. Mas bastou alguns meses para ficar claro que ele não tinha carta nenhuma na manga. A Rússia seguiu com seus ataques, a Ucrânia resistiu como pôde, e os Estados Unidos continuaram queimando bilhões de dólares em apoio militar, exatamente como criticava quando estava fora do governo. No fim das contas, ele só virou mais um presidente atolado em compromissos internacionais que não tem como desfazer sem consequências ainda piores. O Trump também adorava dizer que ia varrer os imigrantes ilegais do mapa. Era uma das principais bandeiras dele, lembra? Só que, fora meia dúzia de operações de deportação midiática, pouca coisa avançou de verdade. A imigração continua sendo um problema gigantesco nos Estados Unidos, e a realidade é que a economia depende de grande parte dessa mão de obra. É como se prometesse fechar a porta, mas esquecesse que quem abastece o supermercado, limpa os hotéis e constrói as estradas são justamente aqueles que ele queria mandar embora. E essa contradição não é detalhe. Ele mostra que muitas vezes ele estava muito mais preocupado em manter a imagem do cara durão do que enfrentar os dilemas reais do país. Para a base eleitoral dele, bastava ver os tweets cheios de frases de efeito, a pose de macho alfa que peita todo mundo. Mas isso resolve o que na prática? Enquanto ele fazia seus discursos, a crise migratória continuava. A China seguia dominando cadeias produtivas e a dívida americana só crescia. Talvez o exemplo mais gritante dessa desconexão entre o discurso e a ação seja justamente o relacionamento dele com aliados e adversários. Ele vivia dizendo que a Europa era decadente, que a OTAN não servia para nada, que a Rússia merecia respeito, que a China era uma ameaça existencial.
Mas, no final das contas, nada mudou radicalmente nesse alinhamento. Ele não teve coragem nem apoio suficiente para redesenhar essas alianças do zero. Só que também não teve humildade para admitir que muita coisa no mundo não depende só da vontade do presidente americano. E aí vem a pergunta incômoda: por que tanta gente ainda defende que ele esteja fazendo o grande mandato da história moderna? Por que esse apego quase religioso a um personagem que se revelou muito mais preocupado com seu próprio ego do que com o futuro do país? Talvez porque seja doloroso demais admitir que fomos enganados, que projetamos nele uma grandeza que ele nunca teve. O Trump virou uma caricatura de si mesmo, um bufão que promete mundos e fundos, mas entrega um espetáculo de vaidade, um vendedor de soluções fáceis para problemas complexos, que se recusa a encarar o fato de que nem toda guerra acaba com um tweet. E no fundo, talvez o pior legado dele seja justamente esse: a normalização da política como entretenimento vazio, onde todo mundo só quer ganhar curtidas e fazer polêmica, enquanto o mundo real continuava queimando por dentro. Um disclaimer rápido: se você quiser ajudar o canal a trazer mais vídeos como esse, eu vou deixar o link do LivePix na descrição para você poder fazer uma doação. E você sabe o que mais me preocupa nisso tudo? É que esse jeito espalhafatoso de governar vai contaminando a percepção que a sociedade tem do que é liderança. Quando um presidente se comporta como se estivesse apresentando um reality show, ele vai criando a ilusão de que só importa a performance, o discurso inflamado, o vídeo viral. Enquanto isso, as questões de fundo seguem ali, esperando por aparelhos, sem solução nenhuma. O Trump virou o símbolo desse novo populismo teatral, onde a prioridade máxima é inflamar o próprio mito, ainda que isso custe credibilidade internacional, estabilidade econômica e coesão social. É engraçado, ou talvez trágico, perceber até quem defendia que ele fosse um estrategista genial começa a dar sinais de cansaço, porque a paciência da base vai se esgotando quando promessa atrás de promessa vira espuma. Quem esperava uma revolução conservadora de verdade, uma reorganização do papel americano no mundo, se depara com mais do mesmo: decisões improvisadas, recuos sem explicação, acordos que não se sustentam e bravatas que só fazem barulho. E não é que ele seja um vilão clássico, um tirano de livro didático. O problema é justamente ele ser tão previsível em sua vaidade, tão limitado na capacidade de construir consensos. No fim, tudo gira em torno da necessidade dele ser o centro das atenções. É como se cada conflito global fosse um palco para reafirmar que ele é o dono da bola, mesmo que a bola já tenha furado faz tempo. Pega o caso da guerra da Ucrânia. O cara chega em coletivas dizendo que ia resolver tudo num telefonema. Chegou a sugerir que bastava ele sentar com o Putin para encerrar uma guerra que envolve décadas de ressentimento histórico, interesses energéticos e ambições territoriais. Isso não é estratégia, isso é megalomania com verniz de pragmatismo. Acreditar que ele tinha mesmo poder de costurar a paz naquele tabuleiro é quase tão ingênuo quanto acreditar que as deportações em massa aconteceriam sem revolta popular e sem efeito no dominó da economia. A própria retórica anti-imigração dele começou a ruir quando se chocou com a realidade. Uma coisa é discursar para milhões dizendo que vai limpar o país dos imigrantes. Outra é mandar agentes federais arrastar famílias inteiras e depois ter que lidar com manchetes que mostram crianças chorando, protestos de comunidades inteiras e até empresários reclamando da falta de trabalhadores. Aí, como sempre, o Trump se recolhia ao Twitter para repetir que tudo está sob controle. E nada estava. Essa postura de garoto marrento, que precisa sempre parecer mais forte do que todo mundo, acaba custando muito caro para o país. Porque enquanto ele alimenta essa obsessão de parecer um líder imbatível, a China avança silenciosa no tabuleiro econômico. Israel decidia suas próprias estratégias militares. A Europa tentava sobreviver em seu ciclo eterno de autossabotagem. E os Estados Unidos ficavam cada vez mais refém de promessas que não saíam do discurso. E se alguém me perguntar se eu acho que ele faz o pior mandato da história americana, eu devolvo com outra pergunta: quantos presidentes prometeram tanto e entregaram tão pouco? Quantos transformaram questões seríssimas em espetáculos midiáticos com tão pouca vergonha? Porque você pode até apontar erros graves em gestões passadas, guerras, crises econômicas, escândalos de corrupção, mas poucos presidentes transformaram tudo isso num circo de vaidade tão explícito. E tem mais: o Trumpismo. O Trumpismo não é só ele, é também essa rede de aduladores que preferem repetir mantras do que encarar os fatos. É a cultura de bravata que espalhou e virou um método de governo. É o flerte permanente com teoria das conspirações sempre que falta argumento concreto. É a recusa em admitir que os Estados Unidos, como qualquer outra potência, têm limites. Talvez essa seja a maior falácia que ele vendeu: a ideia de que só faltava alguém com coragem para dobrar o mundo inteiro.
Na prática, o mundo é muito maior do que o ego de um homem. Quando eu olho para essa bagunça, não vejo uma nova ordem mundial surgindo. Vejo apenas um show interminável de performances vazias, onde cada nova crise vira um pretexto para gritar: "Eu sou o Salvador". Mas nenhum problema se resolve de verdade. É uma política baseada na emoção do momento, na histeria coletiva, na necessidade de fazer barulho a qualquer custo. E isso não é liderança, é oportunismo. Talvez o ponto mais triste seja perceber como muita gente boa, bem intencionada, embarcou nessa ilusão. Porque quando você está cansado do sistema, quando se sente traído por décadas de políticos profissionais que só prometeram e não entregaram, qualquer figura que apareça com um discurso de ruptura parece sedutora. O problema é que às vezes o outsider que promete destruir tudo não sabe construir nada no lugar. E o vazio que ele deixa pode ser ainda mais perigoso do que o sistema que ele dizia combater. E enquanto ele segue lá, publicando frases de efeito e tentando se vender como o homem que vai reerguer a América, o mundo segue girando sem esperar pelo aplauso dele. O Irã continua se reorganizando, Israel segue avançando com sua agenda própria, a Rússia resiste apesar das sanções e a China segue acumulando poder. Nada disso foi desmontado por discursos inflamados, porque no fim, não basta querer ser o protagonista da história, é preciso ter substância para merecer esse papel. É por isso que eu olho para esse mandato e penso que ele simboliza a crise de maturidade política de uma era inteira. Uma era que preferimos narrativas fáceis a diagnósticos difíceis, slogans a estratégias, memes a políticas públicas. E nesse jogo de ilusões, quem paga a conta são os cidadãos comuns, que continuam esperando soluções concretas, enquanto os líderes se ocupam demais em manter seus personagens de herói. Talvez o Trump jamais tenha sido o grande estrategista que muitos projetaram. Talvez ele seja só isso mesmo, um capitalista narcisista que trocou o palco da televisão pelo palco da política, mas sem nunca abandonar a vaidade como força motriz. E a pergunta que fica é: até quando vamos confundir barulho com transformação? Até quando vamos permitir que um país inteiro seja refém das inseguranças de um homem que não consegue viver sem aplausos? Eu sei que não é fácil aceitar que fomos seduzidos por uma farsa bem produzida, mas talvez seja mais honesto admitir isso agora do que continuar fingindo que há genialidade onde só existe vaidade. Porque no fim das contas, história nenhuma é feita só de frases bonitas, é feita de escolhas que custam caro e decisões que exigem coragem de verdade. E coragem é muito mais do que gritar mais alto do que todo mundo. Se você quiser ter acesso a vídeos antecipados e vídeos exclusivos, considere se tornar membro por um valor simbólico. Além de ajudar o canal, você vai ter certos benefícios exclusivos. E se você quiser aprender a criar um canal Dark no YouTube para ganhar dinheiro em dólar e parar de depender da moeda bosta que é o real, eu vou deixar um link no comentário fixado ensinando a você como fazer isso. Eu sou José e esse é o Arcan.